A inteligência artificial, hoje em dia, já não é só uma ferramenta. Ela está virando uma colega de trabalho de verdade. E aí, como é que a gente gerencia essa nova relação? Hoje, a gente vai explorar dois projetos que são radicalmente diferentes para o futuro dessa integração da inteligência. Um deles cria as regras do jogo para o trabalho do dia a dia, e o outro questiona a própria natureza da nossa consciência. Olha, por décadas, a gente pensou na tecnologia no ambiente de trabalho como um instrumento, né? Algo que a gente usava para fazer uma tarefa. Só que agora a gente está no meio de uma mudança fundamental. Com a ascensão da IA generativa e dos sistemas que agem por conta própria, a tecnologia deixou de ser só um apoio. E é exatamente aqui que surge a ideia de inteligência híbrida. A gente está falando de equipes onde humanos e agentes de IA trabalham lado a lado em tarefas realmente importantes. E olha, isso não é mais ficção científica, não. Já está rolando em vários setores, de marketing a recursos humanos. Isso, claro, joga no nosso colo a questão central. Como é que a gente gerencia responsabilidade, delegação, qualidade quando um membro da equipe não é humano? E para isso, existem duas respostas fascinantes. A primeira olha para fora, para os sistemas e regras que a gente pode criar. A segunda olha para dentro e questiona a própria essência da nossa consciência. Vamos começar pela primeira visão, a mais pragmática. Com empresas já usando IA em suas equipes, a necessidade de um manual, de um guia de regras, é para ontem. Essa abordagem foca em criar uma solução que funciona, uma solução operacional para os desafios que a gente já está enfrentando. Esse é o Hive, o Framework de Integração Humano-IA. A ideia dele parte de um princípio bem simples. Não dá mais para improvisar. As organizações precisam de um sistema claro para decidir o que delegar para a IA, quanta autonomia ela vai ter e, claro, como validar o trabalho que ela faz. O Hive oferece exatamente essa estrutura. O que é mais importante aqui sobre o Hypes é o foco total na prática. Os criadores dele fazem questão de dizer que isso não é uma teoria abstrata, é um manual de operações. Ele foi pensado para se encaixar em metodologias que muita gente já usa, como Ágil e Kanban, sem criar um monte de burocracia. Então, qual é o espaço que o Hive preenche? Bom, enquanto frameworks como Ágil e DevOps se concentram na entrega da tecnologia, o Hive se concentra na operação da equipe que produz essa tecnologia. Ele trata a colaboração entre humanos e IA como o coração da unidade produtiva, uma coisa que ninguém tinha abordado antes. E aqui está o pulo do gato, o ponto crucial que o Hive encara de frente. Conforme a IA ficar melhor, a tentação de tirar a supervisão humana aumenta. Só que é justamente aí que a falta de supervisão pode levar a falhas gigantescas, de alto impacto. O Hive basicamente impõe uma disciplina para gerenciar esse risco. O Hive nos dá uma estrutura, um mapa, para gerenciar a inteligência externa que a gente criou. Mas e se a verdadeira chave para a integração não estiver em como a gente gerencia as máquinas, mas em como a gente entende a nós mesmos? Existe uma linha de pesquisa completamente diferente, que propõe que, antes de integrar a IA, a gente precisa primeiro decodificar a nossa própria consciência. Agora a gente muda de rota e vamos para a nossa segunda visão, que é, vamos dizer, bem mais especulativa e fundamental. Ela não pergunta como a gente trabalha com a inteligência, mas sim o que a inteligência é. Essa segunda visão é a RAF, a hipótese da assinatura fotônica da identidade. E a premissa dela é radical, para dizer o mínimo. A ideia é que aquilo que define a gente não é o nosso corpo, que envelhece, nem as nossas memórias, que podem falhar, é um padrão único de luz emitido pelo nosso sistema nervoso, quase como uma assinatura de luz pessoal. A teoria se desenrola em 3 etapas. Primeiro, ela se baseia num fato científico. Nossos neurônios emitem biofótons, ou seja, partículas de luz. Segundo, a teoria propõe que umas estruturas minúsculas, os microtúbulos, organizam essa luz num padrão único e coerente para cada pessoa. E terceiro, e aqui vem a parte mais ousada, essa assinatura de luz interage com o campo fundamental do universo, o campo de Higgs, usando ele não para ganhar massa, mas para registrar informação. E isso aqui mostra de um jeito brilhante a parte mais inovadora da teoria. No modelo padrão da física, a gente sabe que o campo de Higgs dá massa para as partículas. A AF expande essa ideia e propõe que para partículas sem massa, como os fótons que formariam a consciência, o campo de Higgs funciona como um meio de troca de informação, e não de massa. É uma ideia, entanto. Essa citação resume bem a revolução filosófica que a RAF está propondo. Porque, se isso for verdade, a identidade deixa de ser algo abstrato e vira um padrão físico de energia, algo que existe independentemente do nosso corpo. A identidade seria o padrão e não a máquina biológica que gera ele. E olha que crucial,
A RAF não é só filosofia, ela se apresenta como uma teoria científica, com previsões que podem ser testadas. Se estados de alta performance cognitiva, como o fluxo, realmente correspondem a picos de coerência dessa luz, isso poderia, em teoria, ser medido. Então, no fim das contas, o que a gente tem aqui são dois caminhos completamente diferentes para o futuro da inteligência. Um é sobre gerenciar o que a gente cria, e o outro é sobre decodificar o que a gente é. Vamos colocar os dois lado a lado para a gente ver bem a diferença. O RAIF é pragmático, focado em equipes corporativas, e o objetivo é a colaboração eficiente. Já o RAF é fundamental, focado na consciência, e o objetivo é definir a própria identidade. Um constrói as regras do jogo, o outro explora o universo. Isso tudo nos leva a uma questão final sobre a natureza da própria integração. O que realmente significa integrar a inteligência? E essa é a reflexão que fica. Onde é que a gente deveria focar nossos esforços? Em refinar os protocolos para colaborar com a IA, como sugere o Raif? Ou será que a verdadeira revolução vai vir de decodificar nossa própria consciência, como a Raif especula? Talvez a resposta não seja escolher um ou outro, mas entender que os dois caminhos, no fundo, são essenciais para o próximo capítulo da nossa evolução.